O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar da Santa Missa conosco, aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré, casa de nossa mãe, também nossa casa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso muito obrigado por você estar sempre rezando conosco. Desde já que a sua semana seja uma semana muito abençoada, com muitas realizações frutuosas em sua vida e também na vida de sua família. Contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, quantas pessoas que às vezes nós queremos corrigir, ensinar, orientar, mas muitas das vezes somos incompreendidos e criticados. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, vemos que o pai, quando ama, ele corrige, ele chama atenção, porque ele quer ver os seus filhos crescendo, dando frutos, sendo alguém. Mas, muitas das vezes,
o pai ou a mãe é incompreendido justamente por isto. Encontramos tantos filhos, filhas, que perderam os seus pais e depois de um certo tempo na sua vida, começam a dizer: ah, por que eu não escutei o meu pai? Ah, por que eu não escutei a minha mãe? Ou por que não escutei aquele conselho tal que tanto teria me ajudado naquela época? Como diz o ditado, muitas pessoas vão chorar o leite já derramado. E é isto que nós encontramos no Santo Evangelho de hoje. Jesus está chamando a atenção dos escribas, os mestres da lei, os anciãos, pessoas que detinham o poder religioso naquela época e, consequentemente, também detinham o poder político. E estas pessoas não aceitavam ser criticadas, chamadas à atenção. E nós estamos vendo que Jesus, ele está chamando a atenção e criticando a conduta destas pessoas desde a semana passada, quando Jesus usou e contou a parábola da figueira, a figueira que não dava frutos, que precisava ser cortada, e depois Jesus falou sobre o templo, pois estas autoridades religiosas utilizavam o templo para explorar o povo, para aprisionar e oprimir o povo. Usavam da boa fé do povo para ganharem dinheiro. Transformaram o templo em uma verdadeira empresa e automaticamente fizeram as suas opções pelo ter, o poder e o ter, se esquecendo do ser que é Deus. O templo deveria mostrar a presença de Deus, uma presença que liberta, uma presença que salva. E no texto de hoje, Jesus continua discutindo com os mestres da lei, os anciãos e os escribas, justamente sobre a conduta deles. E aqui Jesus conta uma historinha, uma parábola, mostrando que o dono da vinha é o próprio Deus, e a vinha é o povo de Israel, e os agricultores são os mestres da lei, os escribas, os anciãos, pessoas a quem foram confiados a vinha para cuidar, não para explorar. E Deus mandou alguns empregados para também trabalhar na vinha, mas esses empregados foram perseguidos, maltratados, alguns assassinados. Os empregados são os profetas, pessoas que vieram anunciar a boa nova de Deus. E por fim o dono da vinha vai mandar o seu próprio filho, o próprio Jesus, para salvar este povo, porém Jesus será rejeitado e será assassinado. Portanto, o dono da vinha é Deus, a vinha é o povo de Israel, os agricultores eram os detentores do poder religioso, mestres da lei, fariseus, escribas, anciãos, os empregados, os trabalhadores são os profetas e o filho do dono da vinha é o próprio Jesus. A vinha de hoje é a igreja. Ela foi confiada a outros vinhateiros, a outros trabalhadores, que somos nós que fomos batizados, nos tornamos empregados para trabalhar nesta vinha que é a igreja, na propagação do Santo Evangelho. A primeira leitura de hoje, da segunda carta de Pedro, que nós começamos a ler, mostra muito bem isto. Aqui nós estamos vivenciando a transição da igreja primitiva para a igreja pós-apostólica. Este texto da segunda carta de São Pedro é o último texto escrito do Novo Testamento. Ele foi escrito no final do primeiro século e início do segundo século. E aqui nós vemos
que o texto mostra a importância das virtudes, dos dons que foram confiados a cada um de nós. Nós que vamos agora cuidar desta vinha deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que o texto fala de 8 virtudes, começando pela fé e terminando com a caridade, o amor. Se nós queremos cuidar bem desta vinha, nós devemos colocar todas estas virtudes em práticas. Afinal, estas virtudes foram confiadas a nós para sermos administradores. Mas estes dons, eles não são nossos, eles são do próprio Deus, que enviou para nós através do nosso batismo. Somos iluminados, agraciados através da sabedoria do Espírito Santo. É preciso, meu irmão, minha irmã, deixar com que estes dons, eles possam agir em nós e nós sejamos instrumentos para colocá-los em prática. Assim, a vinha do Senhor, que é a igreja, vai dar os seus frutos 100 por 1, frutos que serão dados no tempo certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.